Bruno era um menino de 8 anos, filho de um militar nazista. Ali ele estudava numa cidade, o pai dele trabalhava ali, e ele estudava ali, e tinha muitos amigos, brincavam ali com seus amigos de escola. Um dia desses, o seu pai, militar, foi designado para um campo de concentração de judeus, bem longe dali. E ali era tipo uma fazenda, eles iam morar lá. E esse militar era casado, tinha sua esposa, tinha o Bruninho de 8 anos e também tinha uma menina um pouco mais velha, de 12 para 13 anos. E ali eles foram vivendo ali, naquela cidade, mas só que ali era um lugar muito isolado. Era só os servos da casa, algum soldado que cuidava ali da segurança daquela casa. Era uma casa grande. E Bruninho ficava ali, mas não tinha amigos. Para estudar, vinha um professor para poder dar aula para Bruno e para sua irmã. Aí do quarto dele, que era no segundo piso assim, ele olhava pela janela e ele via um movimento de gente, mais ou menos uns 1000 metros. De lá ele via aquele movimento de gente. E daí ele comentava com a sua mãe. Falava, mãe, tem um pessoal que mora ali, mãe. A gente podemos ir lá, eu quero brincar. A mãe dele falava para ele que ele não podia brincar. Aí, o pai dele era um comandante nazista que tomava conta desse centro de concentração dos judeus. Judeus, eles eram aprisionados lá, ficavam como escravo e volta e meia eles ligavam o gás lá, tipo uma fornalha com gás e queimava, ia queimando os judeus. Vocês imaginam o que os judeus passavam. E o pai dele era o comandante daquela região ali. Mas o menino não sabia nada disso. E o menino querendo brincar, um dia ele escapou. Ele procurou, ele queria ir lá nesse movimento de gente que tinha lá. Aí daí ele conseguia fugir. Todo dia ele conseguia fugir. Quando o pai dele saía e a mãe dele saía, que ficava só os servos da casa, Bruno pegava e saía escondido. Ele saiu e foi procurar esse movimento de gente. Aí daí ele caminhou até que ele chegou num alambrado, num cercado que tinha lá. Quando ele chegou lá, ele viu um movimento de gente. Quando ele olhou mais assim, ele viu um menininho de 8 anos também, mais ou menos a mesma idade deles, cabeça raspada e com um pijama listrado, que todo mundo usava. Aí daí o Bruninho começou a perguntar, oi, o que você está fazendo aí? E começou a puxar assunto com Samuel. Samuel era esse menino judeu que estava dentro desse campo de concentração. Aí dali eles começaram a ficar amigos. Dois, e conversando, e assim eles viraram amigos e se prometeram ser amigos para sempre. Mas só que ele não podia demorar muito ali. Volta e meia, tinha que voltar rápido para sua casa. Aí ele ficava ali esperando o outro dia chegar para ele poder de novo ir lá para ele poder brincar com Samuel. Aí dali ficava um alambrado, um de lá e outro de cá. E eles brincavam ali. Mas o Samuel, ele não sabia que aquele campo de concentração ali era um campo de extermínio, onde os soldados iam queimando eles. Aí, o que acontece? Bruninho não sabia e nem o amigo dele, Samuel, também sabia que os nazistas queimavam eles lá. Pois bem, um dia desses eles combinaram. Falou sim para o Samuel,
que era o judeu que estava lá dentro. Falou assim: eu quero um dia entrar aí para me brincar com você. Eu quero que você me arrume um pijama desse, que daí eu vou entrar aí e vou brincar com você. Aí eles combinaram o dia. Bruninho voltou para casa dele e dali ele esperou o pai e a mãe sair. Quando o pai dele e a mãe dele saiu, ele pegou e foi para lá. Chegou lá, o menino judeu, o Samuel, tinha realmente arrumado um pijama, que era o que todo mundo usava lá, e dali eles cavaram um buraco por debaixo do alambrado e Bruninho, filho do comandante, pegou e adentrou para dentro desse campo de concentração. Aí Bruninho pegou e falou assim: mas o meu cabelo, o que eu vou fazer? Eles vão desconfiar, porque lá era todo mundo era raspado a cabeça. Aí o Samuel arrumou um chapéu, um chapeuzinho de pomboninha, e ele colocou na cabeça para tampar o cabelo. E dali eles ficaram brincando ali dentro, e o pai dele chegou em casa e não percebeu que o Bruninho estava. Procurou. E neste dia, o pai de Bruninho tinha dado uma ordem para exterminar todos aqueles pessoal que já estava dentro daquele centro de extermínio ali dentro ali. Aí, neste dia, ele não sabia que o próprio filho dele tinha adentrado lá para dentro desse campo de concentração. Ele tinha dado a ordem e ali os soldados começaram a fazer. Começou a recolher todo mundo de dentro daquele campo de concentração e foi levando para fazer a cremação deles, exterminar todos eles. Aí o Bruninho estava lá dentro com o Samuel, que é judeu. Os soldados chegaram ali, viram eles e foi levando todo mundo. Todo mundo que estava ali era judeu, todo mundo estava com seus pijamas listrados ali, todo mundo era judeu. E daí o soldado foi levando. E o Bruninho foi junto com o judeu e não sabia o que estava acontecendo. E o Samuel também não sabia e foi levando eles para dentro daqueles lugares onde vai fazendo a cremação, solta um gás e depois bota fogo. E nisso daí o pai de Bruninho chegou em casa, não viu, o Bruninho foi procurar. Aí eles foram num caminho assim que dava nesse alambrado. Chegou lá, no alambrado, ele viu a roupa do filho dele, do Bruninho, fora e um buraco debaixo do alambrado. Aí ele já imaginou, falou assim: meu filho entrou aí dentro. E ele sabia que nesse dia ele tinha dado a ordem para exterminar todos os judeus que estavam lá dentro do campo de concentração. Ele saiu correndo, mas os soldados, para poder tentar evitar, mas era muita gente, até ele rodear lá pela frente. E nisso daí, quando ele conseguiu entrar, o filho dele já tinha entrado dentro da câmara de gás e ali já tinha soltado o gás, já tinha queimado o filho dele, como todos os outros judeus que estavam ali dentro daquele campo de concentração. Quando ele entrou, que viu a fumaça já saindo lá dentro, ele já não podia fazer mais nada. Ele tinha certeza que o filho dele estava lá dentro também. É um caos muito triste. Aí você fica imaginando, né? O comandante nazista dava ordem para queimar todos os judeus. E nesse dia o filho dele estava junto com os judeus e foi queimado junto. Deve ter sido uma dor muito grande. É um caso muito triste. Esse caso eu tirei ele do filme O Menino do Pijama Listrado. Vocês podem procurar nas plataformas aí que vocês vão ver esse filme. Muito bacana, mas muito triste. Mas é isso aí, galera. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado.